Praticamente todos os anos, o Senhor tem nos dado uma palavra que tem servido de bandeira para o ano, uma espécie de norte verdadeiro, de rumo, de orientação, para que nós, durante o ano, estejamos na expectativa dessa realização. Para este ano, irmãos, de 2023, o Senhor nos deu uma direção, no sentido de que 2023 é o ano da grande mudança. O ano da grande mudança. No domingo passado, nós já trouxemos uma palavra atinente a este tema para a igreja. E hoje, com a graça que o Senhor nos der, e assim com muito temor de Deus e muito respeito pelos irmãos, nós queremos trazer a segunda mensagem a esse respeito, sugerindo que a primeira mensagem que está disponível na internet seja vista. Eu coloquei, irmãos, como título nesta mensagem, uma mudança pessoal. E como subtítulo, vai haver uma mudança em mim. O texto que nós vamos ler inicialmente está na carta de Paulo aos Romanos, é um texto bastante conhecido, capítulo 12, e versículo 2. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e versículo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós vamos ler um segundo texto na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Também um texto muito conhecido, Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que nos diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio do nosso encontro nesta noite. O privilégio, Senhor, da comunhão, da adoração. O privilégio, Senhor, da leitura, da meditação e da memorização da Tua palavra. Envia-nos a Tua palavra com poder de cura, de libertação. Envia-nos a Tua palavra, Senhor, com poder de restauração, de nutrição, de novidades em nossas vidas. Dá-nos a revelação para que nós possamos andar com sabedoria, de uma maneira positiva, vencedora
em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu escolhi esses 2 versículos porque eles me parecem ser a chave para que nós entendamos perfeitamente a necessidade e a responsabilidade que cada um de nós tem no desenvolvimento da sua própria salvação. Como está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 12, assim pois, amados meus, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós fomos salvos pela grande e imerecida graça do Senhor. Porém, nós não podemos nos acomodar, porque o estágio da salvação, ele foi, digamos, o primeiro degrau que nós subimos em nossa caminhada cristã. O título desta mensagem, uma mudança pessoal. Vai haver uma mudança em mim. Reflete o que o Espírito Santo determinou ao apóstolo Paulo para escrever à igreja que se encontrava em Roma e também para a igreja cristã dos séculos seguintes, inclusive a nossa aqui em Santana. Acredito que todos nós continuamos lendo a carta de Paulo aos Romanos como se nunca a tivéssemos lido, como se ela tivesse acabado de chegar às nossas mãos. E não somente esta carta de Paulo aos Romanos, como tantas outras escrituras, quando nós lemos, dá uma espécie de frio assim no estômago. Quando nós lemos ou quando nós ouvimos a sua leitura, pela novidade que ela é e que nos impacta emocionalmente. E essa palavra do apóstolo é absolutamente cirúrgica. E ela não encontra espaço para algum tipo de interpretação relativa, que os teólogos chamam de relativismo, por aplicação hermenêutica ou exegética. Pelo contrário, a esse texto, diferentemente de alguns que Pedro analisou e disse, esse texto é difícil. A esse texto se aplica uma regra da própria hermenêutica que diz que onde o texto é claro, cessa a interpretação. E esse texto de Paulo em Romanos capítulo 12 e versículo 2 diz de uma maneira muito clara: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pergunta-se, para quem Paulo estava escrevendo essas palavras tão significativas e tão
contundentes. Quem eram os destinatários desse desafio que o apóstolo estava lançando? Primeiro, os destinatários desse apelo dramático não eram os pagãos e também não eram os judeus e prosélitos, membros de alguma sinagoga. O próprio Paulo indica em Romanos capítulo 1, versículo 7, quem eram os destinatários desse apelo. Romanos capítulo 1, versículo 7, ele diz: a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de enfatizar que esses amados e ilustres irmãos e irmãs em Cristo, que já eram amados de Deus e que já eram chamados santos, formavam o conjunto de pessoas que precisavam passar por uma transformação decorrente da renovação do entendimento. Uma transformação interior, uma reengenharia mental que deveria ocorrer de dentro para fora. Não para eles serem salvos, não para eles serem amados e santos de Deus, porque eles já reuniam esses predicados e muito mais. Porém, mesmo sendo homens e mulheres salvos, amados e santos, eles precisavam passar por um processo de transformação que se daria pela renovação da mente. Segundo os professores, o termo traduzido do original aqui de Romanos, capítulo 12 e versículo 2, por transformar ou transformai-vos, é o mesmo termo traduzido por transfigurar em Mateus capítulo 17 e versículo 2, quando Jesus transfigurou-se diante dos seus discípulos, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Em nossa língua, em nosso português, equivale a palavra metamorfose e descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora, uma mudança na própria natureza interior. O exemplo mais clássico de transformação desse calibre, nesse nível, é a transformação da lagarta em borboleta. Quando a lagarta está na solidão do casulo, dentro daquela casca, ela forma asa, ela forma aparelho alimentar, e os novos órgãos passam por uma evolução para darem conta das necessidades do ser que está por vir. Porque quando era lagarta,
comia folhas, mas agora, como borboleta, vai se alimentar do néctar e do pólen das flores. Transformação, transfiguração, metamorfose, transformai-vos. Foi essa a proposta do Espírito Santo para os crentes em Roma. Uma transformação que envolveria a alma, porque a mente é uma das funções da alma. E a transformação se daria por meio de uma completa mudança da mente, dos processos mentais. Como sabemos, irmãos, a mente está relacionada à nossa capacidade de pensar e inclui a nossa inclinação mental, o raciocínio, o pensamento, as atitudes, as palavras, as expressões e as nossas ações e reações. No início de sua carta aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo descreveu pessoas que por seus comportamentos e por suas palavras e também por seus atos, capítulo 1, versículos 30 a 32, elas refletiam um estado mental reprovado. Então, o Espírito Santo deixa absolutamente claro nesta passagem que a transformação pela renovação da mente, a renovação do entendimento, implicava numa mudança completa nos processos mentais, digamos, um giro de 180 graus. Essa era a condição exigida para que aqueles irmãos e irmãs, amados de Deus e chamados santos, pudessem experimentar e concretizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eles eram salvos, eles eram amados de Deus, eles eram chamados santos, conhecidos como santos, porém, eles ainda estavam em stand-by. Stand-by significa a espera ou o ato de esperar. Obviamente, é melhor estar em stand-by do que estar fora do jogo. Nesse tempo que nós estamos ainda com as lembranças da Copa do Mundo, vamos falar daquele jogador que está em stand-by no banco de reservas. Ele treinou, ele está preparado, ele está aquecido, mas ele pode entrar em campo ou não. Pode ser que o jogo termine e ele não entre em campo, porque ele não se deixou passar pela transformação da mente. Ele foi resistente à transformação do seu entendimento. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo exemplifica uma situação semelhante que diz respeito ao menino, que em todo tempo ele é o herdeiro de tudo, porém, enquanto ele não crescer, em nada ele é diferente
do escravo em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. A realização, irmãos, do plano de Deus na vida de cada um daqueles irmãos se daria apenas e tão somente se eles primeiramente se transformassem, ou como está em algumas versões, se deixassem ser transformados pela renovação da maneira de pensar, da maneira de raciocinar, de avaliar, de julgar, de escolher. Eles precisavam dessa transformação da mente como uma pré-condição para que pudessem experimentar, adentrar a uma experiência mais profunda do realizar de Deus em suas vidas. Eles precisavam passar por uma transformação mais profunda em sua natureza interior. E meus queridos irmãos, ainda hoje, se não houver transformação pela renovação da mente, não haverá, mesmo para um salvo, amado de Deus, chamado santo, ele está salvo. Se ele morrer agora, ele vai direto daqui para o céu. Porém, ele não poderá experimentar aqui na terra a plenitude da realização do plano perfeito de Deus para a sua vida. Ele ficará apenas na superfície rasa. Ele ficará somente no começo. A renovação do nosso entendimento é a preparação para o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Tudo isso quer dizer, irmãos, e digo isso com um profundo respeito, que nós não experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se não transformarmos o nosso entendimento, porque o entendimento não transformado não compreende e não cabe aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Porque o que Deus tem reservado para cada um de nós está na categoria de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. São coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não são coisas que Deus vai preparar, são coisas que Deus precedentemente preparou e que estão em nosso patrimônio no céu, são nossas em todo o tempo. Tal qual Paulo se referiu ao menino herdeiro, resta para nós deixar as coisas de menino e crescer e tomar posse daquilo que é nosso. Deus preparou de antemão. Eu não me canso de falar do Salmo 139, versículo 16, que para mim funcionou como uma lâmpada, um farol que se acendeu na minha mente, para entender que Deus escreveu a nossa
biografia por antecipação. Primeiro, determinando o número de nossos dias. Para cada um de nós, Deus determinou um número de dias. Algumas pessoas morrem no tempo. Outras pessoas morrem antes do tempo. E outras pessoas morrem depois do tempo, porque têm os seus dias de vida prolongados por motivos tais, alguns elencados na Bíblia. Deus determinou o número dos nossos dias. Em segundo lugar, Deus descreveu como seria cada um desses dias antes de cada um deles existir. E tudo isso foi escrito no seu livro. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Há uma outra tradução, diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda em substância líquida. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Quando você chegar no céu, não esqueça de pedir para ver esse livro do Salmo 139, onde Deus escreveu antecipadamente como seria cada um dos nossos dias. Porque na página tal, os seus dias estão descritos como eles devem ser durante a nossa existência aqui nesta terra. O Senhor escreveu no seu livro antes de qualquer deles existir. Agora, irmãos, o mais lindo é que o Senhor revela o seu plano para as nossas vidas. Primeiro, no tempo pré-determinado por Ele. Dentro da mesma classificação a que o apóstolo se refere quando diz que o Senhor nasceu na plenitude dos tempos. Nem um dia antes e nem um dia depois, na plenitude do tempo. E segundo, quando nós estamos preparados espiritualmente, psicologicamente e também fisicamente. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 10, diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Lamentavelmente, muitas pessoas vão morrer, primeiro, sem conhecer qual era o plano perfeito de Deus para as suas vidas. E muitos vão morrer sem também realizar o plano perfeito de Deus para as suas vidas, os pensamentos de Deus. Agora, meus amados irmãos, nós podemos conhecê-los, porque o Senhor revela pelo seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A obra do Espírito Santo em nossas vidas, ela é uma obra completa. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz: mas todos nós, com cara descoberta,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto nos leva a uma viagem no túnel do tempo para a igreja da Galácia. Para os crentes das igrejas da Galácia, Paulo escreveu o seguinte, Gálatas capítulo 4, versículo 19, o texto que nós já lemos: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqueles crentes haviam aceitado o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Porém, muitos crentes não abandonaram a fé, não se apostataram, mas eles retornaram aos ensinos judaizantes, valorizando as guardas de dias, a circuncisão, as roupas, as festas, os rituais, aquelas questões de Levítico capítulo 19 e versículo 27, ligadas ao tipo de corte de cabelo arredondado e a proibição de cortar os cantos da barba, como questões essenciais para que eles fossem aceitos por Deus, em evidente menosprezo à graça do Senhor Jesus. Levítico 19 e 27, não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Estas questões, juntamente com outras questões, oriundas da doutrina judaica, estavam sendo levadas em consideração como condições para que eles fossem aceitos na presença de Deus, aceitos por Deus. Não é que eles disseram: eu desprezo a graça. Porém, ao valorizar essas questões da tradição como questões essenciais para serem aceitos por Deus, eles estavam automaticamente e consequentemente desprezando a graça. E por essa razão, irmãos, ocorreu um problema. Eles perderam a alegria da salvação. Todas as vezes que você ouvir alguém dizer que não tem mais prazer de vir à igreja, seja qual for a desculpa que der, a realidade é que o tempo passou e essa pessoa perdeu a alegria da salvação, e ela precisa, tal qual escrito, lembrar-se onde ela caiu e voltar e praticar as primeiras obras. Porque a alegria da salvação é diretamente proporcional à dependência da salvação unicamente pela graça do Senhor. Não é pela minha santidade, não é em decorrência dos meus méritos, mas é única e exclusivamente pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E é exatamente aqui que reside a alegria da salvação. Eu não mereço,
Por merecimento, o meu merecimento seria uma sentença de condenação. Mas pela graça, eu sou salvo. Paulo se referiu a isso dizendo: eu, por exemplo, sou o pior dos pecadores. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, profundamente angustiado com a situação daqueles irmãos das igrejas da Galácia, ele compara essa situação com uma mãe com dores de parto, que aguarda ansiosamente pelo nascimento do filho. Obviamente, uma experiência profunda de dor, porém, uma experiência única, íntima e recompensadora. E o apóstolo então diz que ele está disposto a ter um segundo parto de cada um deles, até que Cristo fosse formado neles. Isso significa que dessa vez, nesse segundo parto, eles novamente nasceriam parecidos com Cristo. E novamente teriam a natureza de Cristo, porque Cristo seria formado dentro deles. Eles teriam então o molde de Cristo. Como disse aos irmãos, não é que os Gálatas tivessem entrado em uma apostasia. Não é que eles não acreditassem na graça, mas eles passaram a crer que as obras da lei poderiam fazê-los mais aceitos por Deus. Então Paulo se propôs novamente a gerá-los como filho e ter uma gestação prolongada no tempo, porque ele usa a expressão até que Cristo seja formado em vós e passe a viver dentro de vocês. Meus queridos irmãos, tanto a situação dos crentes de Roma, como agora a situação dos crentes da Galácia, que não haviam perdido a salvação, que não haviam apostatado da fé, mas estavam em uma situação que havia necessidade de algo mais. São situações que têm que chamar a nossa atenção e que têm nos levar a uma indagação. O que será que o apóstolo escrevia? Se ele escrevesse uma epístola pessoal para mim, ou se ele escrevesse uma epístola para a nossa igreja. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós recebemos a natureza de Deus, e os pensamentos de Deus são transmitidos ao nosso espírito, fazendo com que nós tenhamos a mente de Cristo, tenhamos os mesmos sentimentos que Cristo teve. Agora, a renovação da mente, ela nos leva a trocar os pensamentos naturais, pensamentos impregnados pela cultura, pensamentos moldados pelo conjunto de direitos e deveres eleitos pelo mundo, pensamentos moldados pela religião. A renovação
da mente nos leva a trocar esses pensamentos pelos pensamentos de Deus, que são pensamentos sobrenaturais, e nos dá a condição de pensar como Cristo pensa, de maneira que você substitui as suas opiniões pelas opiniões de Cristo e começa a ver as pessoas e as coisas em geral não mais da perspectiva humana, mas da perspectiva de Deus. Agora, irmãos, mudanças pessoais são verdadeiras batalhas internas que nós travamos e que acontecem de dentro para fora e que exige uma série de coisas do tipo responsabilidade, disciplina, comprometimento, rendição, entrega, enfim. Se estamos falando da mudança pela transformação, renovando os processos mentais, estamos falando numa mudança de comportamentos, de hábitos, de atitudes, de sentimentos, de palavras, de ações e de reações. Agora eu tenho que ser extremamente claro com todos vocês. Se você se propor a passar por esse tipo de mudança, e se você achar que esta pregação é algo que o Espírito está dizendo à igreja, você deve se propor, você deve se comprometer por uma mudança pessoal. Você precisa estar psicologicamente preparado para ser criticado, para ser menosprezado, para ser alvo de preconceitos, para ser alvo de piadas, para ser alvo de perseguições. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 13, que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições por quererem viver piamente em Cristo Jesus. Não é excluído. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porém, meus amados irmãos, como crentes em Cristo, nós somos chamados a expressar Deus, a expressar os pensamentos de Deus, a expressar as opiniões de Deus, a vontade de Deus e a sua justiça. O projeto do Pai é que nós sejamos como Jesus, porque Jesus foi a revelação do Pai. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. A Bíblia diz que ele é a expressa imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Era Deus no corpo daquele jovem de Nazaré, o Emanuel, o Deus conosco. E agora, Jesus quer viver a vida dele através de você e através de mim. Isso significa
que nós devemos nos tornar um canal de comunicação, um canal de distribuição do amor do Senhor Jesus Cristo, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade, da sua compreensão, do seu perdão, para que Ele alcance outras pessoas. Ele quer que você e eu sejamos as suas mãos, os seus pés, os seus ouvidos, a sua boca. Paulo, em Romanos capítulo 8 e versículo 9, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus, Ele está procurando estender a sua bênção sobre muitos filhos. O Senhor Jesus, Ele está querendo abraçar muitas pessoas. O Senhor Jesus está querendo mostrar a sua compreensão para muitas pessoas. Agora, como é que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso por meu intermédio e por seu intermédio. Isso significa que onde você aparecer, onde você pisar, o Senhor Jesus estará aparecendo por seu intermédio. É por isso que a sua sombra pode começar a curar os doentes. É por isso que o seu estender de mãos, o seu toque, vai abençoar as pessoas. E a Bíblia diz que quando nós falamos, é como se o próprio Deus falasse, como se o próprio Deus exortasse. Agora, meus amados irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, isso não pode ser um evento isolado. Isso tem que ser transformado numa maneira de viver, em um estilo de vida. Então, em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz que a nossa adoração é encontrada quando nós apresentamos os nossos corpos completamente a Deus como sacrifícios vivos. E quando nós somos voluntários em apresentar os nossos corpos completamente a Deus, o nosso sacrifício, ele se torna santo e agradável e aceitável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus aceita o nosso sacrifício pela forma como nós entregamos as nossas vidas no seu altar. Aqui, no altar de Deus, nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cristo foi primeiro sacrificado por nós e Ele entregou a sua vida. Agora é a nossa vez de abrir mãos dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos e sermos transformados pela renovação de nossas mentes
Isso caracteriza um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, irmãos, eu sinceramente fiquei pensando que o problema dos sacrifícios vivos é que eles podem descer do altar do sacrifício. Eu estive fazendo uma retrospectiva em mim mesmo, das inúmeras vezes que eu estava no altar do sacrifício, mas por questões ligadas à minha personalidade, por questões ligadas a direitos que eu acho que eu tenho, eu não quis ficar no altar do sacrifício. Eu desci do altar do sacrifício. Um sacrifício que poderia ter sido completo, perfeito, santo e agradável a Deus. Será que, como eu, alguém algumas vezes já desceu do altar do sacrifício para expressar as suas opiniões, para desabafar, no altar do sacrifício não dá para fazer desabafo. O altar do sacrifício é muito santo para ter bafo, que a gente chama de arrotar. O cheiro não é agradável. Desabafo. Esse é o problema dos sacrifícios vivos, é que eles podem querer descer do altar. Agora, o apóstolo está apelando pelas misericórdias de Deus, para que nós reconheçamos as misericórdias de Deus operando em nossas vidas. E ele diz que quando nós atingimos essa condição, é quando nós somos transformados pela renovação das nossas mentes. Olha, queridos irmãos, o chamado de Jesus é um chamado maravilhoso, mas vamos ser razoáveis e vamos ser claros, vamos ser transparentes, que o chamado de Jesus não é um chamado fácil. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Meus queridos e amados irmãos, quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós nos submetemos à sua vontade, quando nós fazemos do plano de Deus o nosso plano, quando nós nos rendemos a Ele, espírito, alma e corpo, rendidos, entregues, existem algumas mudanças. O vocabulário antigo é modificado, porque algumas palavras do nosso antigo vocabulário, elas são incompatíveis com a manifestação da glória de Deus. Os mecanismos antigos para a solução de conflitos já não servem mais para nós, porque agora nós seguimos os mecanismos e os métodos que estão descritos no Evangelho.
De acordo com 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 16. Por causa dessa decisão, por causa dessa rendição, nós não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, ou seja, nós não avaliamos a pessoa pelo que ouvimos da pessoa, não avaliamos alguém pelo que vemos ou pelo que sentimos, não julgamos mais alguém pela aparência. O apóstolo diz que, nesse versículo, que houve um tempo que até Cristo foi julgado dessa maneira, e que estávamos errados, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Talvez você esteja pensando como eu fiquei pensando ao preparar esta mensagem. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu gostaria, mas conhecendo a mim mesmo, eu sei que eu não vou conseguir. Mas o Espírito Santo me deu 2 textos que eu compartilho com os irmãos. O primeiro em Filipenses, capítulo 2 e versículo 13, que diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E o segundo, eu não anotei aqui, mas é aquele texto de Efésios que diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E eu quero finalizar enfatizando esses 2 pontos. O primeiro é o seguinte: é o Espírito Santo quem está fazendo a obra. Com isso, se você desejar querer, seria uma espécie de querer. Eu gostaria de querer, mas eu nem consigo querer. Eu estou apenas no caminho do querer. Esse elemento psicológico que é o querer, que é o desejar. O Espírito Santo, ele vai operar o querer, porque é Deus quem opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Não somos nós quem fazemos o trabalho, é o Espírito Santo quem faz o trabalho. A nossa parte é apenas querer. É apenas não entrar em resistência contra o Espírito Santo. É apenas estar abertos para o agir do Espírito Santo. O segundo ponto é que o Espírito Santo está nos reabastecendo continuamente, e não apenas quando nós necessitamos. O Espírito Santo não espera que nós fiquemos de tanques vazios para nos reabastecer. O Espírito Santo está realizando continuadamente a sua obra em nós e nos reabastecendo de maneira transbordante, tanto que Paulo está dizendo para sermos cheios do Espírito, sermos cheios agora, sermos cheios depois,
continuarmos cheios e permanecermos cheios para sempre. Não deixe o seu tanque secar para procurar ser novamente abastecido pelo Espírito, novamente cheio do Espírito. Encontre maneiras de confessar os seus pecados, as suas falhas, as suas debilidades e remover obstáculos que possa estar impedindo o fluir do Espírito Santo de uma maneira abundante e transbordante em nossas vidas. Amém. Curvemos as nossas cabeças para um momento de oração. Ó Senhor, eu procurei ser o mais fiel possível na transmissão desta mensagem. As debilidades naturais que me impediram de transmiti-la melhor, eu quero pedir que o Espírito Santo venha suprir no coração, no entendimento, no espírito, na alma de cada um dos meus irmãos e irmãs, para que tenham uma compreensão maior, uma compreensão mais completa de pontos que eu não soube apreender, para também transmiti-los. Para que, Senhor, cada um de nós, do mais novo ao mais velho, daquele que começou e deu apenas um passo, mas também aqueles que já estão há muitos anos trabalhando com o Senhor, sejamos todos nós renovados, restaurados, reabastecidos, nutridos, tenhamos as nossas mentes iluminadas, tenhamos uma compreensão macro da Tua obra em nossas vidas, do Teu plano maravilhoso. Dá, Senhor, aos meus irmãos e às minhas irmãs, e também a mim, a revelação em cada etapa de nossas vidas, do Teu plano maravilhoso, para que nós possamos caminhar no centro da Tua vontade, e que todas as áreas de nossas vidas estejam, Senhor, subordinadas ao plano que o Senhor elaborou para as nossas vidas. Dá-nos a sustentação física, a sustentação emocional, psicológica e a sustentação espiritual, para que nós assim façamos dia após dia, para que nós sejamos, Senhor, a expressão da Tua glória, sejamos luz, sejamos sal, sejamos a carta escrita por dentro e por fora, a carta lida e relida por todos os homens. Sejamos, Senhor, embaixadores da Tua parte, e que no abrir das nossas bocas a Tua palavra seja pronunciada, porque
porque sabemos que se abrirmos as nossas bocas e pronunciarmos a Tua palavra, nenhuma dessas palavras cairá por terra, mas realizará o propósito para o qual o Senhor nos revelou. Obrigado por esta oportunidade tão preciosa, tão maravilhosa, tão ímpar, de estarmos diante do Teu trono para recebermos a Tua palavra, para recebermos as Tuas promessas, para recebermos as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos, assim agradecemos. Amém. Graças a Deus.